Ops! Boa tarde, anatomizados em anatomia. Dando prosseguimento à aula de introdução, hoje nós iremos falar sobre a divisão do corpo humano e os planos de delimitação, planos de secção e eixos. Primeiramente, a gente tem que falar sobre a divisão do corpo humano. Então, o corpo humano ele vai estar dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Geralmente todo mundo se esquece do pescoço. Por quê? Porque o pescoço é uma região de junção da cabeça com o tronco. Músculos, ossos, nervos, artérias, veias. Então nós temos a cabeça, nós temos o pescoço e nós temos o tronco. Nós temos os membros, membros superiores e membros inferiores. Cada membro apresenta uma raiz, um cíngulo ou uma cintura, cintura escapular, cintura pélvica. Então nós temos o ombro como a raiz e nós temos a parte livre do membro superior, braço, antebraço e mão. Braço, antebraço e mão. No membro inferior, raiz, que é o quadril, parte livre, coxa, o joelho, a perna e o pé. Então nós temos agora o corpo humano dividido. Muito bem, agora a gente pode falar sobre alguns planos que irão originar os termos que a gente aprende, ou seja, a orientação dos órgãos do nosso corpo. A primeira das estruturas que a gente analisa é o plano de delimitação. O que é delimitar? Delimitar é dar limites. Por exemplo, vamos colocar aqui, o nosso feliz amigo e esse feliz amigo que está muito feio está dentro de um paralelepípedo, dentro de uma caixa. E nessa caixa apresenta 6 lados: um superior, um inferior, um lateral direito, um lateral esquerdo, um anterior e um posterior. Ou seja, delimitou a área do corpo do cadáver. 6 lados. Plano de delimitação. Eu tenho um plano de delimitação anterior. Eu tenho um plano de delimitação posterior. Eu tenho um plano de delimitação lateral direito e lateral esquerdo. Eu tenho um plano que delimita os pés, podálico, e um plano superior ou cranial. O podálico, também chamado de inferior. Delimitei a área do cadáver em 6 planos. Muito bem. Agora nós vamos posicionar esse cadáver dentro desse paralelepípedo. Observe que ele apresenta uma posição. E essa posição nós chamamos de posição anatômica. A posição anatômica ela é semelhante a uma posição militar. A posição militar é uma posição de sentido, tá? Essa posição de sentido agora é diferenciada. Pés unidos, olhar para o horizonte e a palma das mãos para frente. Esta é a chamada posição anatômica, aonde o nosso modelo se encontra dentro desse paralelepípedo. Palma das mãos
para diante. Então, esta é a posição inicial para o estudo das descrições do corpo humano. Nós vimos que nessa posição, ele está agora dentro de um paralelepípedo. Mas, além de delimitar, nós iremos agora cortar, seccionar o corpo. Então, nós iremos cortar o corpo bem no meio. Eu vou fazer agora um corte, um plano, chamado de plano sagital mediano. Na realidade, eu vou dividir agora o corpo em duas metades. Uma metade direita e uma metade esquerda. Ou seja, um antímero direito e um antímero esquerdo. Secção plano sagital mediano. O segundo plano. O segundo plano, eu vou cortar o corpo também em duas metades. Só que uma metade anterior e uma metade posterior. Ou seja, eu terei agora duas metades, chamada de paquímeros. Paquímero anterior, paquímero posterior. O terceiro plano de secção, de corte, será transversalmente, ou seja, eu vou dividir o corpo em duas metades. Uma metade superior e uma metade inferior. Então nós vimos a posição anatômica. Nós vimos a divisão do corpo. E nós vimos alguns planos. O que delimita o cadáver em 6 regiões. Um plano que secciona, que corta o cadáver, o corpo, em duas metades. Plano sagital mediano, antímero direito, antímero esquerdo. Plano de secção frontal ou coronal. Divide a metade anterior da posterior. Paquímero anterior, paquímero posterior. E agora um que corta transversalmente, dividindo o corpo em duas metades. Uma metade superior e uma metade inferior. Mas, além do plano de delimitação, além do plano de secção, nós temos agora eixos. O que é o eixo? O eixo nada mais é do que a junção de dois planos de delimitação. Por exemplo, é como se eu atravessasse o meu corpo com uma flecha, de frente para trás. Ou seja, eu tenho um eixo que começa na frente, atravessa o meu corpo e sai por trás. Então eu tenho agora um eixo chamado eixo antero-posterior. Ligou o plano de delimitação anterior ao plano de delimitação posterior. Agora, eu tenho agora um outro que vai atravessar o meu corpo de um lado para o outro. Plano de delimitação lateral direito, plano de delimitação lateral esquerdo. Então agora eu tenho um plano, um eixo chamado de látero-lateral. E agora eu tenho um outro eixo que vai passar superiormente, cranialmente, vai atravessar todo o meu corpo e vai atingir o plano de delimitação inferior ou podálico. Na realidade, esse plano ele vai percorrer todo o meu corpo, de cima a baixo, ou seja, um eixo chamado de longitudinal. Também chamado de crânio podálico. Então nós vimos a posição anatômica, nós vimos o plano de delimitação,
os 6 planos. Nós vimos os planos de secção, sagital mediano, frontal ou coronal e o transversal. Nós vimos também os eixos, ântero, posterior, látero, lateral e o longitudinal ou crânio sacral. A partir da posição, a partir dos planos de secção, eixos e de delimitação, nós podemos agora posicionar os órgãos. Agora vamos relacionar as estruturas no corpo humano, tá? Então eu vou fazer agora aqui uma vértebra, uma costela, a outra costela, o osso externo. Nós vamos colocar aqui um pulmão, o outro pulmão. Nós teremos aqui coração. Eu tenho agora a traqueia e tenho agora o esôfago. Todos os órgãos que estiverem bem no meio do corpo, o externo, coração, traqueia, esôfago e a coluna vertebral, eu vou chamar de órgãos medianos. Agora, se eu tomar em consideração o pulmão, a costela, os músculos e a pele, vejam que o pulmão está mais próximo do meio do corpo. Então, o pulmão, com relação a essa orientação, esse ponto de referência, é um órgão medial. Vejam que medial é completamente diferente de mediano. Só que eu tenho agora uma estrutura que está mais distante, mais longe do meio do corpo. Então essa estrutura que está mais longe, distante, será chamada de lateral. Então o órgão lateral é aquele que está mais afastado do meio do corpo. Mas observe que tem o pulmão, tem a costela e tem agora a pele e o músculo. Tem um órgão entre eles. Essa estrutura de número 2 é um órgão chamado de intermédio. Vejam agora que um órgão que é mediano é completamente diferente de um órgão que é medial e intermédio. Agora, se eu tiver apenas o pulmão e a costela, o pulmão é medial e a costela é lateral. Agora, se eu me relacionar apenas costela, músculos e pele, a costela vai ser medial. Músculos e pele serão laterais. Vai depender do ponto de referência. Agora, se eu colocar agora a costela, pulmão e a musculatura no dorso, na região posterior, vejam que eu tenho uma estrutura que está na frente, eu tenho uma estrutura que está no meio e uma estrutura que está atrás. Essa que está na frente será um órgão anterior. A estrutura que está atrás será um órgão posterior. E quem vai estar no meio? É um órgão médio. Então observem que através daqueles planos, eixos, eu tenho uma estrutura que é média, eu tenho uma estrutura que é intermédia, eu tenho uma estrutura que é medial e tenho uma estrutura que é mediana.
Ah, mas professor, eu errei, eu queria falar médio, coloquei medial. Errou. Ah, eu queria falar intermédio, coloquei médio. Errou. Porque você tem que tomar em consideração os planos, eixos, secção. Só por isso você errou. E eu não posso dar meio ponto e arredondar para 6. Mediano é uma coisa, medial é outra, intermédio é outra e médio é outra. Tudo bem? Com isso, nós estamos concluindo a orientação dos órgãos no interior do nosso corpo. Até a próxima, anatomizados. Ops, anatomizados! Ia esquecendo, olha, inscrevam no canal, like no vídeo, escrevam as dúvidas, as suas sugestões de aula e ativem as notificações no canal, porque nós iremos postar durante esse período de férias 2 aulas por semana. Até breve, anatomizados!